Estamos de volta agradecidos pela oportunidade que Deus nos oferece para apresentarmos mais um programa Fé Perfeita. É a soberana graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero continuar neste programa, amigo telespectador, falando com você sobre um dos mais importantes assuntos, porque está relacionado à doutrina. E quero dizer a você que qualquer engano humano é facilmente perdoado por Deus, mas Deus nunca perdoou a falsa doutrina. Por exemplo, nós podemos ver na Bíblia que o Abraão cometeu um deslize, dizendo que Sara não era sua irmã. Nós encontramos na Bíblia um Davi que chegou até cometer um homicídio e um adultério e alcançou o perdão de Deus. Mas você nunca poderá ver Deus perdoando a doutrina que Balaão ensinou aos filhos de Moabe para fazer Israel cair. Isto está lá atrás no livro de Números, e você vai ver que quando você chega no Apocalipse, Deus, no último livro da Bíblia, Deus ainda lembra e disse que a doutrina de Balaão nunca foi perdoada. O falso ensinamento, Deus não admite, porque o falso ensinamento conduz as pessoas para a perdição. E eu estou aqui neste programa insistindo em mostrar a você sobre uma doutrina fundamental, porque é a base da nossa fé. Se você quiser crer em Deus de uma maneira errada, você adorará a Satanás pensando que está adorando a Deus. Tenho insistido com os meus telespectadores para crer na Bíblia. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Quero lembrar a você que resultados de congressos, de concílios, de estatutos doutrinários, de dogmas e de catecismo não vale absolutamente nada. A Bíblia é clara em dizer: seja Deus único, verdadeiro, e todo homem mentiroso. Eu quero ficar com as Escrituras. Você diz, mas a Bíblia não foi escrita por homens? Não, a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo através do homem. Ou seja, a mão era do homem, a inteligência era do homem, mas a inspiração veio de Deus. O Espírito Santo usou 40 homens que viveram, às vezes, num período de 100, 200 anos distantes, ou mais, como o profeta Malaquias, até a vinda de Jesus Cristo, 400 anos. E quando você junta todos os escritos, você tem um livro harmônico. Não há uma só contradição nesta Bíblia. Eu disse a um amigo, a um doutor, esta semana, que supostamente houvera encontrado algumas contradições na Bíblia. E eu disse, olha, amigo, a Bíblia foi montada como um grande quebra-cabeças. Eu mesmo já tomei quebra-cabeça e tentei colocar uma peça num lugar que não era devida, e isto nunca encaixava. E o grande problema está exatamente aqui, na mentalidade humana, na capacidade, na intelectualidade humana, e a mente do homem não é compatível com a mente de Deus. Para você entender a Bíblia, é necessário que o Espírito Santo que escreveu a Bíblia possa revelá-la para você, ou você nunca jamais entenderá. Não se pode um homem natural compreender as coisas do Espírito. Primeiro, os personagens que foram colocados nas páginas da Bíblia e que os crentes e católicos e a maioria das pessoas apenas aprenderam a tomar a história daqueles personagens
não faz nenhum efeito na sua vida. A história de um Davi, de um Abraão, cada uma daqueles personagens, eles nada mais são do que um personagem representando algum acontecimento espiritual que tomaria lugar. Portanto, eu não olho Abraão como um homem que peregrinou saindo de Ur dos Caldeus. Eu olho Abraão como um verdadeiro crente hoje, que, como Abraão, foi chamado para sair de sua terra e dos hábitos da terra. Eu olho a um homem que tem altos e baixos, como Abraão teve. E eu olho um crente verdadeiro, como o crente Abraão, que recebeu a promessa do Filho que viria. É Jesus Cristo, não é segundo a carne, o Filho da promessa. Quem quiser ficar com a velha história, que fique. Eu estou caminhando para receber o Filho prometido, e antes que o Filho viesse, Abraão mudou de um velho para um jovem. Isto quer dizer, antes de encontrarmos a Cristo, teremos nossos corpos transformados. Mas o último sinal que foi dado a Abraão antes de seu corpo ser mudado foi a manifestação de Elohim visitando a tenda de Abraão. Quero lembrar a você, amigo telespectador, que fé bonita, que fé maravilhosa, que fé revelada a do crente Abraão. Não é como muitos hoje, que apenas ao olhar as expressões Pai, Filho, Espírito Santo, disse 3 pessoas. Já imaginou você como não parece com a fé de Abraão isto? Pois Abraão estava sentado na porta da sua tenda, ou debaixo dos carvalhais de Manre, ao meio-dia, quando 3 seres vestidos em carne humana, como homens com os pés empoeirados, começaram a caminhar rumo à sua tenda. E Abraão olhou para os 3. Que revelação, hein? E não disse, meus senhores. Por que você não olha isso na sua Bíblia? Abraão disse, meu Senhor, e se curvou. Ele viu que um era Elohim, o autoexistente, o todo-poderoso, mas que 2 eram anjos. E então, você agora olhe a diferença entre um homem que tem a revelação de Deus e aquele que não tem. Depois que eles comeram novilho cevado com Abraão e olharam, levantaram a sua vista para a direção de Sodoma e foram para Sodoma 2 anjos para encontrar-se com Ló. Agora veja o que é um crente sem revelação. Posso dizer sem revelação? Lógico, o Abraão estava separado de Sodoma. O que não tem revelação está dentro de Sodoma, com nudismo, com homossexualismo, como muitos crentes que nós encontramos hoje. Eu estou aqui na minha igreja, mas não concordo com as mulheres seminuas que estão dentro da igreja, com o cabelo cortado, pintado, com o que a igreja virou um comércio. São crentes sem nenhuma revelação de Deus. Estão misturados com as obras e com as coisas que estão praticadas em Sodoma. Porque o que o diabo, programou no inferno, ele ditou, ele passou através das telenovelas e dos filmes, e da internet, e dos jornais e das revistas para o povo, e o povo praticou na sociedade e levou para dentro da igreja esse lixo que veio do inferno e está na mão daqueles que dizem ser cristãos. Mas o Ló está lá, não concordo, não aceito. Por que não sai? O Abraão está lá fora. Sabe o que o Abraão estava fazendo? Comendo novilho cevado com Elohim e Ló dentro de Sodoma. Quer que eu diga uma coisa? E quando Ló não tem nenhuma revelação, quando Ló viu 2 anjos vindo em sua direção, prostrou-se. Olha a diferença. Abraão viu 3
e disse, meu Senhor, se curvou a um. Ló viu dois, disse, meus senhores. O pobre, coitado, você acha que aquilo é uma história? Este é o quadro da sua vida. Você que está me assistindo, está na hora de acordar para estas realidades. Então, amigo telespectador, é fundamental sabermos sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos. Quero tomar aqui no programa de hoje a carta do apóstolo São Pedro, primeira epístola, capítulo 1. Pedro começa de uma maneira tão bonita aqui, no verso 5 da sua primeira carta. Diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Vamos dar um salto agora do verso 5 da primeira epístola de Pedro para o verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Veja só, quer dizer que os profetas do Velho Testamento trataram disto com diligência. E eu queria só perguntar aqui, qual foi dos profetas do Velho Testamento que manifestou alguma sorte de ensinamento falando de uma trindade? Verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles... Opa! Não, peraí, Pedro. Você está enganado aqui, ó, mas Cristo, no Velho Testamento, Espírito de Cristo, estava nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não por si mesmo, mas para nós, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. Quero parar aqui. Quer dizer que o Espírito de Cristo fez os profetas tratar da salvação de maneira diligente. Quero perguntar a você, quando você olha, por exemplo, o Velho Testamento e vê a figura de um Moisés, eu quero te perguntar uma coisa. Moisés representa quem nas Escrituras? Bom, primeiro ele disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Ele sabia que da mesma maneira que ele houvera nascido sob perseguição, Cristo haveria de nascer num período de perseguição. Que, como tentaram tirar sua vida, tentaram tirar a vida de Cristo. Que ele veio para libertar o povo de Israel da escravidão e Jesus, a verdadeira figura, veio para libertar o seu povo de uma vez por todas da escravatura do pecado. Vejam só o Espírito de Cristo nestes homens. Estou tomando um caso de Moisés para você entender o que é a Bíblia. Depois você vê Moisés subindo ao monte, passando 40 dias e recebendo as leis. Você vai ver Cristo 40 dias e 40 noites voltando daquele jejum lá no deserto e dizendo, Moisés vos disse, porém eu vos digo. Veja só, o que Moisés trouxe a lei e ele manifestou a graça. Meu amigo, era o Espírito de Cristo em Moisés. Era o Espírito de Cristo em Moisés quando eles estavam caminhando pelo deserto. E agora no deserto, então, Deus chama Moisés e disse, separa-te deste povo porque vou destruí-los. O Espírito de Cristo parou sobre Moisés e disse, se o Senhor destruir,
risque primeiro o meu nome do livro da vida. Moisés parou na brecha por causa de um povo. Cristo também parou na cruz do Calvário por mim e por você. Era o Espírito de Cristo em Moisés. Era o Espírito de Cristo em Davi, o rei rejeitado, que, fugindo da perseguição do seu próprio filho, subiu ao monte e chorou. Um rei rejeitado. Cristo também foi ao Monte das Oliveiras e chorou. Era o Espírito de Cristo em Davi, quando Davi, no Salmo 22, disse: menearam os beiços e me desprezaram. Deus meu, por que me desamparastes? Era o Espírito de Cristo em Jonas, era o Espírito de Cristo em Ezequiel, era o Espírito de Cristo em Jeremias, era o Espírito de Cristo em Isaías, era o Espírito de Cristo em Amós, em Oséias, em Obadias, em Miqueias, em Naum, em Abacuque. Todos eles trataram o plano da salvação diligentemente, porque era o Espírito de Cristo neles. Escutem só, mas o Espírito de Cristo, Cristo não apareceu, não foi na brecha entre o Velho e o Novo Testamento. Como foi que aquilo estava manifestado lá? Não era Cristo que seguiu Israel como uma pedra? Não era Cristo que estava como uma coluna de fogo e uma nuvem? Ora, amigo, tudo isto era o Espírito de Cristo, como quando ele veio e montou um corpo para habitar, era o Espírito de Cristo. Quando ele foi ao Calvário e derramou seu sangue, e inclinou a cabeça e rendeu o Espírito, ele aparece depois, agora repartindo o seu Espírito com 120 homens no cenáculo e depois continuando na história da igreja. Este é o Espírito de Cristo, não é a terceira pessoa da Trindade. Não existe tal coisa. Cristo, no Velho Testamento, Cristo, o Criador, aquele que criou todas as coisas. Leia São João capítulo 1. Estava no mundo, verso 3, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Cristo em um corpo humano, agora a favor daqueles que ele houvera criado. Ele é o governador, o sustentador, o autor da vida, o Pai da eternidade, o Pai da eternidade. Isto é uma coisa que você precisa parar para ver. Ele não é o Filho da eternidade, ele é o Pai da eternidade. Que coisa esplêndida é olhar a Jesus Cristo. Agora, por que as pessoas querem submetê-lo a um segundo lugar quando ele disse: eu sou o primeiro e o último? Você já olhou o livro de Apocalipse? Como no livro de Apocalipse, no capítulo 1, existem as mais altas considerações feitas pelo apóstolo São João a Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que você quer colocá-lo como segunda pessoa numa suposta Santíssima Trindade? Vejo que te falta esclarecimento, revelação. Vejo que você está crendo em uma heresia que o catolicismo herdou do paganismo e depois deu de presente, de mão beijada, para os seus filhos evangélicos. Está na hora de olhar a Bíblia como ela é. E tem uma coisa que gostaria de dizer aos senhores, antes de encerrar os minutos que me restam aqui dentro deste programa, dizer aos senhores que a Bíblia nunca apresentou uma trindade, que a Bíblia apresenta a Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, ele é, eu expliquei isto num programa anterior, e quero, um dos programas anteriores, e quero
mostrar isto aqui, nestes minutinhos que eu me tenho ainda neste programa, quando eu falei sobre o grande Logos, sobre o grande Deus, e eu quis mostrar às pessoas que este Deus que é Espírito, este Deus que é infinito, este Deus que é invisível, este Deus que enche os céus e a terra, ele não podia ser visto, não podia ser entendido, mas ele é tão bom que quis deixar a mim e a você conhecê-lo. E então, ele próprio desprendeu de si a unção, o Logos, o produto expresso que viajaria e se transformaria na grande luz que guiaria Israel, na pedra que o seguiu para matar a sede. Este grande Espírito, mais tarde, via-se materializar. Este grande Espírito esteve nos profetas tratando o programa da salvação. Olha a vida de um Abraão. Mostra-nos o quadro da salvação, sua saída, sua peregrinação, sua crença, sua firmeza, sua fidelidade. Por fim, recebendo a promessa, o Filho. Por fim, tendo seu corpo transformado de um velho a um jovem. Por fim, fazendo intercessão pelos seus parentes. Tudo isto era o Espírito de Cristo nesses homens, mostrando o que Deus faria através de nós. Nos chamaria para arrependimento, para sairmos dos hábitos da terra e da parentela, para crermos, para peregrinarmos e vivermos aqui como testemunhas deste Deus, mas também ter a certeza que teremos a esperança da transformação dos nossos corpos mortais para a imortalidade, do que é limitado para o corpo eterno. Amigo, então este Deus condescendeu, desceu nesta coluna de fogo, manifestou na vida dos profetas, tratou do programa de salvação e agora se encarnou. Isto então é chamado de o Logos, aquilo que se desprendeu do próprio Deus. O Logos, aquilo que se desprendeu do próprio Deus, não é uma pessoa separada, é Deus agora vestindo, fazendo esta luz e esta inspiração que esteve nos profetas se materializar. Quero dizer, os profetas eram um pedacinho de Cristo, e um pedacinho, uma célula, uma junta, e outra junta formaram o grande corpo. E ele manifestou então aos homens em carne, e aquilo que era espírito invisível, infinito, agora pode ser tocado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, porque Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, aqui, no próprio coração de Deus, o sentimento para a salvação das suas almas, da minha alma, das nossas almas, foi manifestado. E então podemos tocar na palavra da vida. Este é Jesus Cristo. Esta é a doutrina que eu prego. Um Deus que foi tão bom que se tornou homem para que um dia eu possa voltar a encontrar o caminho de volta para a eternidade. Eu estou finalizando o programa. Gostaria que você entendesse que as Escrituras estão diante de nós. Desafiei, volto a desafiar. Não estou falando isto para ser melhor ou para ser dono da verdade. Estou dizendo isto de coração. Saia de todo engano. Não creia em doutrinas que não estão na Bíblia, que não têm explicação, que é conversa, conto de vigário. Saia fora disto. Creia nas Escrituras. Creia na palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. O catecismos, os dogmas, os credos, as tradições não podem, não poderão e nunca darão você vida eterna. Saia disto, isto é engano, isto é areia movediça. Creia na Bíblia. A Bíblia não mostra
Três pessoas em um só Deus mostram Deus com três ofícios, como Pai gerando, como Filho tomando forma humana e como Espírito Santo te guiando. Nunca três pessoas. Que Deus te ajude, que Deus te ilumine e que Deus te esclareça estas verdades. É o desejo do meu coração, que ninguém se perca, porque volto a afirmar, Deus pode perdoar os seus erros, mas nunca perdoará uma doutrina errada. É hora de sair, é hora de mudar a virar as costas para isto que é erro, ou será tarde demais, quando você cruzar o rio, a eternidade, crendo de maneira errada, não haverá mais nenhuma esperança para você. Que Deus nos ajude. Pai, eu termino este programa, esta meditação, dizendo ao teu povo sobre tua graça, sobre tua bondade, e tenho certeza que estas palavras é a extensão da mão do Senhor, que não está encolhida, para salvar, para esclarecer, para abençoar, para transformar, para despertar estas pessoas. É a minha oração. Ajuda o povo. Tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós finalizamos a apresentação de mais este programa, querendo abrir nossas portas e dar bem-vindos a todos os nossos telespectadores da cidade de João Pessoa e dos arredores, cidades vizinhas, para os nossos cultos, terças e quintas, às 19h30 e domingo às 9h pela manhã. Lembramos que estes cultos você pode também assisti-los pela internet. Nossa página na internet é www.feperfeita.org.br. Tanto os cultos como os programas na televisão podem ser assistidos porque estão todos armazenados para que você possa, no conforto da sua casa, do seu escritório, assisti-los do seu trabalho. Queremos disponibilizar literaturas, CDs e DVDs que enviamos a todos gratuitamente. Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Escreva, solicite e nós enviamos a você gratuitamente. Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. O e-mail é feperfeita@gmail.com, os telefones 8332224171 ou 7360. Nosso abraço, nosso muito obrigado e Deus te abençoe. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre